Muito bem, sejam todos bem-vindos ao Pod Campo, podcast para o agro. Esse podcast tem a edição especial da Expo Camaquã. É uma estreia, uma grande estreia nesse evento aqui da Expo Camaquã 2025. Esse evento tem o patrocínio de Alvorada John Deere, a UDI, Stara Pioneira e também a Copac. Sindicato Rural de Camaquã é um apoiador e também a Associação dos Arrozeiros de Camaquã, CODIC e também Veterinária Raça. E hoje, então, o nosso convidado da manhã é Cristiano Costa Lunga Gotuso. Cristiano, te apresento para o pessoal nesse episódio de estreia do Pod Campo, o podcast para o agro. Bom dia, Igor. É um prazer estar aqui contigo nessa estreia, né, desse podcast, que vai ser um sucesso, com certeza. Eu sou o Cristiano, sou engenheiro agrônomo, me formei em 2004 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fundei a Geoplan em 2006, a empresa de consultoria que temos até hoje com um formato mais amplo aí de consultores, né, atuando em todo o estado do Rio Grande do Sul. E também criei o canal Mais Pecuária no YouTube, né? Com lives semanais falando de pasto, falando de pastagens, falando de pecuária em si. Rapaz, agora vendo tu contar isso daí, quem não te conhece, né? Do mundo do agro aí, o youtuber mais conhecido aqui da nossa região, né? Agora, Cristiano, antes da gente entrar e falar um pouquinho sobre a questão do Mais Pecuária, me conta como é que foi a tua transição. Porque até onde eu sei, tu até roqueiro já foi, né? Toca também? Como é que verdade, Conta essa parte aí, como é que foi essa transição aí para nós? Durante a faculdade de agronomia, eu tinha uma banda de rock. Tu tinha uma banda de rock. Com outros colegas, né? E como é que era o nome da banda? Era Cerca de Pedra. Né? Uma banda que tocou 2, 3 vezes só, mas a gente ensaiava toda semana, né? Uhum. A gente gostava de tocar, então a gente se juntava para tocar. E era rock pesado, pauleira? Não, rock, como é que rock antigo, rock bom, né? Rock, e a tua aparência? E a tua aparência física? Eu era cabeludo, como é que é? Né? Eu era cabeludo. E quando eu estava me formando, me diziam assim, como é que tu vai para Piratini, agrônomo, cabeludo? Né? E eu dizia, eu vou ser o cabeludo, né? Eles podem não saber meu nome, mas vão saber que o cabeludo apareceu por aqui, né? Então era uma marca que eu tinha, vamos dizer assim, né? De chamar atenção. E isso um amigo meu me conversou comigo antes de eu ir morar em Piratini e me falou que eu poderia usar esse cabelo como algo diferente, né? E eu fui cabeludo até 30 anos quase. Sim. Então eu fiquei uns 4, 5 anos cabeludo lá em Piratini, trabalhando como agrônomo. Agora faço ideia, tu no meio daquela indiada lá, cabeludo, não te olhava torcido? Não. A coisa tá mais moderna, né? Nos últimos 20, 30 anos, né? Então não era um problema ser cabeludo. E como é que foi essa transição? Porque a gente, quando pensa em banda de rock, quando pensa em rock, a gente pensa num cenário mais urbano, numa coisa mais urbanizada. Agora, como é que foi essa transição do rock para o campo, né? Para o gado? Na verdade, o meu avô, a minha bisavó já era produtora rural, né? O meu avô continuou e meu avô se formou em agronomia em 41 na UFPEL e foi trabalhar no IRGA. Então ele trabalhou a vida toda como agrônomo, se aposentou e assumiu a propriedade lá em Piratini, lá em 83, por aí. E eu, desde criança, todas as minhas férias eram lá, né? Na propriedade. Então eu sempre quis trabalhar no campo, desde criança eu dizia que ia fazer agronomia. Depois teve um período ali que eu queria veterinária, mas voltei para agronomia depois. E o objetivo sempre foi ser agrônomo, né? O rock surgiu no meio do caminho, foi um período de guria ali, de faculdade e tal, dos amigos. E quando quando me formei, a banda terminou, porque cada um foi para um lado. E fui para Piratini e segui lá, trabalhando, né? Tocando agronomia daí. E aí, quando tu chegou lá, Cristiano, como é que foi esse início? A gente sabe que início não é fácil para ninguém, né? Então, tu recém-formado,
chegando numa cidade que, pelo jeito, tu não morava ali, tu já morava em Piratini antes da faculdade ou não? Não, a minha família toda é de Porto Alegre, porque meu avô, quando foi trabalhar, já se fixou em Porto Alegre. Eu não tenho nenhum familiar em Piratini, né? Hoje a minha família, eu, a minha esposa e meu filho lá em Piratini, que também veio de Porto Alegre. E quando eu cheguei em Piratini em 2004, eu conhecia o dono da agropecuária e o dono da veterinária, que era quem eu tinha contato por tocar a propriedade lá fora. E eu ia de 15 em 15 dias para fora e pela propriedade ser na estrada Pelotas-Bagé, eu não ia até Piratini, eu ficava lá fora direto. Raramente eu ia na cidade para comprar alguma coisa quando precisava. Então eu conhecia só o dono da agropecuária e o dono da veterinária. E quando eu estava me formando, estava sendo criado o programa Juntos para Competir, que é o programa do Senar, Sebrae e Farsul. E uma das primeiras ações desse programa foi o diagnóstico da pecuária de corte, que quem tocou foi a URGS, com o professor Carlos Nabiger, ao qual eu era estagiário dele. E aí, numa conversa que eu tive com ele, ele perguntou o que eu ia fazer depois de formado, e eu disse, eu vou me formar e estou indo morar em Piratini. E ele disse, olha, nós estamos fazendo o diagnóstico da pecuária de corte, a gente está por ir para a tua região daqui a 10 dias. Se tu quiser, tu entra na equipe, tu vai junto comigo, eu vou fazer uma apresentação, aí tu fica por lá para conhecer, para definir as propriedades que a gente vai fazer as entrevistas. Então eu fui com ele a Pelotas, que era regional da região sul, ali onde foi concentrado o trabalho. Ele palestrou e eu fiquei em Pelotas junto ao Sindicato Rural, Emater, para organizar as propriedades. Dali eu fui a Canguçu, de Canguçu eu fui a Piratini e voltei a Pelotas. Então eu passei 15, 20 dias na região ali, conhecendo gente, conhecendo pessoas que eu não tinha contato. Então eu fiz contato com o Sindicato Rural, fiz contato com a Emater, fiz contato com as agropecuárias que me ajudaram também a achar as propriedades para fazer os diagnósticos. E nesse meio tempo, indo a Piratini, eu já achei uma casa para alugar, que a ideia era morar e ter o escritório junto. Terminou o diagnóstico, eu me formei dia 29 de agosto. Na primeira semana de outubro, eu estava indo morar em Piratini sozinho, com 25 anos. Naquela casa ali onde é a Geoplan hoje? Não, numa primeira casa na esquina da praça ali da prefeitura, da igreja. Né? Eu aluguei uma casa do lado do Sindicato Rural, do lado da Emater e do lado da prefeitura. Uma casa bem localizada, justamente para ficar mais conhecido. Né? E aí me pergunta assim, tá, mas por que Piratini não Pelotas? Porque Pelotas é maior, tem mais... Né? Pelotas tem muita gente, né? Tem muito agrônomo, tem muito escritório, tem muita empresa. Então eu pensei, Piratini, eu não vou ser mais um, né? Piratini eu posso ser o escritório, né? O Cristiano, ou sei lá, depois surgiu a Geoplan, né? Então me localizei em Piratini. E de outubro até janeiro não chegava ninguém no escritório, nem para pedir as horas. Ninguém me conhecia. Só chegava os boletos. Ninguém me conhecia, ninguém sabia o que eu fazia, o que eu podia fazer. Comecei a conhecer pessoas e tal. Alguns dias eu ia na agropecuária, ficava lá sentado, conversando. Aí chegavam os produtores, a gente conversava, coisa e tal. Aí daqui a pouco eu voltava para o escritório e um vizinho dizia assim, teve alguém aí atrás de ti. Aí no dia que eu saía, chegava gente. Quando eu estava parado lá esperando, não chegava ninguém. E esse período, eu não fiquei parado, né? Eu fiquei estudando, lendo, aprimorando. Sim. E nesse mesmo período que eu cheguei, em 2004, um grande amigo meu, que é o supervisor, foi supervisor do Senar, o Alcides Renato, ele estava entrando como supervisor do Senar também. E pela proximidade do meu escritório com o Sindicato Rural, num certo dia ele foi até o Sindicato Rural para organizar os cursos lá, viu a placa do Cristiano Gottuso lá e chegou lá para conversar. E aí nós conversamos e tal, eu disse, eu faço medição de campo, trabalho com GPS, assim, papapá, pipipi. E ele, quem sabe tu te inscreve para ser instrutor de GPS no Senar. Isso já era final de 2006. Final de 2006. Aí eu me inscrevi.
mandei toda a documentação, era uma camalhada de papel autenticado lá para comprovar a experiência e coisa e tal. Sim. E aí não me chamaram naquele ano. Fiquei brabo, né? Não me chamaram, porque acreditava que tinha condições de prestar esse serviço para o Senar, dando esse curso, né? Uhum. E logo em seguida, no outro ano, fui de novo e aí sim entrei para o Senar em 2008. E aí, dentro do Senar, a partir do curso de GPS, eu consegui me habilitar também para os cursos de campo nativo, pastagens de verão, pastagens de inverno. E qual era o objetivo com o Senar, né? Cada curso que eu dava, eram 12 a 20 produtores novos que eu conhecia. Sim. Era contato com o sindicato rural que eu fazia, na região toda, região sul, né? Então, o Senar eu utilizei como um degrau do meu crescimento para conhecer pessoas, porque no nosso trabalho, que é um trabalho de consultoria, um trabalho que as pessoas têm que conhecer o teu trabalho, nós temos que conhecer gente, e essas pessoas têm que saber o que tu faz para divulgarem junto contigo o trabalho que a gente vem fazendo. Né? E foi assim que nasceu a Geoplan, então? Ou até aí tu era só Cristiano Gottuso, engenheiro agrônomo? Eu era Cristiano Gottuso, engenheiro agrônomo. Tá? Eu me filiei na época a uma cooperativa que já era credenciada ao Senar para poder prestar serviço para o Senar. Sim. Em 2006, eu criei um CNPJ e criei a Geoplan. Por quê? Porque eu fazia outros serviços, como licenciamento ambiental, georreferenciamento, que a gente faz até hoje. E comecei a trabalhar para empresas, prestar serviço para empresas. E elas precisavam de nota. Então, eu criei a empresa para poder gerar notas para prestar serviço para outras empresas. Mas eu quero voltar num parêntese ali, que tu só arranhou a superfície, mas eu quero saber mais. Que é, quem é Nicole, quem é Vicente, no teu olhar? A Nicole é minha esposa. Agora, uma das coisas que eu acho mais interessante é que a Nicole parece assim um pouco alheia, né? A esse universo que tu tá totalmente inserido. Ela é formada em administração de empresas. Exatamente, vai na contramão do que tu faz ali. Nós estamos juntos há mais de 10 anos já. E eu conheci ela em Piratini, que ela foi visitar uma prima dela lá, que a gente tinha uma relação. E nos conhecemos e acabamos começando um namoro que virou num casamento, né? E aí, quando ela foi morar em Piratini, nós fomos morar lá fora, lá na propriedade. Ela sempre gostou do campo, ela tinha um sonho de fazer veterinária, né? Ela até, inclusive, depois que foi morar lá, pensava ainda em entrar para uma faculdade veterinária. E aí nasceu o Vicente, né, em 2016. E o Vicente nasceu e dificultou a questão de nós morarmos lá fora, né? Sim. E aí fomos morar na cidade. E ele tá lá com quase 9 anos e diz que vai ser o herdeiro da Geoplan. Né? Tu já sabe disso, já né? Sei disso, já me ameaçou já, mas tudo bem. Mas, ô Cristiano, me fala uma coisa. Hoje, assim, quando tu analisa a Geoplan, quando tu olha a Geoplan de longe e tu compara com os serviços disponíveis no mercado, o que tu enxerga assim de diferencial? O que tu traz para o produtor? Porque eu te pergunto isso aí pelo seguinte, ó. Uma das coisas que o pessoal mais deve te dizer, e agora nós já vamos aos poucos entrando no mais pecuária, é com relação ao conteúdo que tu disponibiliza, né? Então eu tenho certeza que outras pessoas, outros produtores, até outros técnicos, enfim, devem te questionar, Cristiano, por que tu dá o teu conhecimento de graça e aí depois tu oferece o que pro cara lá da porteira para dentro? Porque aí fica aquela coisa, se tu tá, entendeu? Que diferença, então? Para que eu vou te contratar? Para que eu vou te pagar? Iniciando a tua pergunta pelo começo, né? Que é qual seria o diferencial da Geoplan? Eu entendo que, e isso já foi comentado com produtores que eu
que eu acompanhei por um período, que me procuraram também porque eu também sou produtor rural. Né? Eu vejo que existe, inclusive lá na faculdade, né, a gente via esse diferencial de alunos que eram filhos de produtores, que tinham relação com o campo, daquele aluno mais urbano que não tinha essa vivência de campo, né? Sim. E isso nos traz um diferencial, porque hoje a maioria dos nossos técnicos, inclusive, também são produtores, né? Tem a sua pecuária, são filhos de produtores, tem a sua lavoura, entre outros. Então, a gente, além do conhecimento técnico, a gente traz já essa vivência do campo, né? Das dificuldades de ser produtor rural. E isso é um diferencial, né? Porque é aquela coisa, fazer a técnica é uma barbada. Agora, de onde é que tu vai tirar o dinheiro para realizar aquele investimento? A gente tem que enxergar o todo para conseguir executar. É o que tu chama de ajuste fino? Não é um ajuste fino, às vezes até o pontapé inicial, né? De onde é que eu vou tirar recursos para começar um trabalho? Inclusive, segunda-feira, eu estava conversando com uma nova produtora que a gente fechou uma consultoria e ela dizendo que hoje ela teria uma dificuldade financeira de iniciar, mas que ela precisa iniciar sabendo que esse valor que ela vai gastar, que ela vai investir na consultoria, não é uma despesa a mais. É um passo que ela vai dar para produzir mais. E esse é o nosso objetivo na consultoria, né? Fazer o produtor melhorar a sua produção, aumentar a sua renda, porque de nada adianta fazer bonito sem botar mais dinheiro no bolso, né? Sim, então, sim. o objetivo nosso é justamente esse. E na questão do canal Mais Pecuária, né? Que desde 2020... Abril de 2020 a gente faz lives semanais aí, disponibilizando um vasto conteúdo técnico aí e prático também, né? Porque eu levo muito dado de propriedades que a gente trabalha para as lives também. Por que disponibilizar e não ter medo disso não se transformar em novas consultorias, né? Eu vejo que essa é uma veia do Senar, né? Uma veia dos cursos, né? Que eu sempre gostei de dar os cursos, de ministrar, de levar conhecimento, de repassar o conhecimento para os produtores. Já me perguntaram uma vez, tu acha que eu deveria repassar tudo que eu sei? Claro que sim. O que adianta tu ter um conhecimento e não repassar para os outros, né? Não adianta ser só teu. Então, a gente tem que disponibilizar. E hoje, com o canal Mais Pecuária, é muito mais fácil de eu conseguir um cliente de consultoria do que antes. Porque antes do canal, eu era conhecido na minha região sul. Camaquã para baixo, até Jaguarão, até Bagé é muito pouco. Canguçu, uma cidade ao lado de Piratini, uma cidade que eu pouco trabalho. É mesmo? É do lado da cidade, uma cidade do lado da outra, e a gente atua muito pouco em Canguçu. E eu tinha 4, 5 clientes de consultoria particular, a maioria era programa Juntos para Competir e Senar. Com a pandemia, com as dificuldades de atender produtores via Juntos para Competir na época, pela questão de não poder visitar devido à pandemia o presencial, né? E com o início do canal Mais Pecuária, os produtores conseguiram enxergar tudo o que eles poderiam fazer dentro das propriedades. E aí eles pensam assim, bom, eu posso investir isso, posso investir naquilo, eu posso melhorar o meu índice de prenhez, posso melhorar a minha idade de abate, eu posso melhorar a minha pastagem, eu quero implantar uma pastagem perene de verão, mas hoje é caro eu gastar errado. Então a consultoria serve para quê? Para te ajudar a planejar o sistema e fazer o investimento certo no momento certo para ter o melhor resultado. E aí que entra a Geoplan, com todo esse conhecimento que a gente distribui, com o produtor já sabendo aonde ele pode chegar e o que ele pode fazer, e o nosso braço ali ajudando ele a fazer o planejamento e a execução das tarefas para que ele consiga atingir o objetivo que ele quer. E eu não preciso mais bater na porta do produtor, eu sou o Cristiano, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não preciso mais convencê-lo que é importante ter uma consultoria para ele ter resultado. Ele enxergando aonde ele pode chegar, ele nos procura para conseguir aquele objetivo.
Então, Cristiano, agora tu trouxe também uma coisa importante, né? Uma coisa que eu sempre falo sobre o paradigma da churrascaria com carne ruim, né? Até nós já conversamos já sobre isso aí, né? Então, a churrascaria, ela tem carne ruim porque ela não tem cliente, aí ela não consegue se capitalizar para comprar uma carne melhor, e ela não tem cliente porque ela tem carne ruim. Fica sempre naquele ciclo, né? Até acontecer alguma coisa para quebrar esse paradigma. E no teu caso, é a contratação da Geoplan que faz isso, né? Porque aí o produtor ele não tem bons resultados, ou quanto ele gostaria, e não tem capital. E não se capitaliza porque... Exatamente, entendeu? é o ciclo da fome, como a gente diz, Ah, né? ciclo da fome. O Bom. gado passa fome, não produz, não gera renda, e sem ter renda não consigo investir para produzir mais. E muitas vezes, eu diria que em 90% das propriedades que a gente chega, o dinheiro está no campo. Porque tem gado demais na propriedade. Muitas vezes o gado está passando fome porque tem pouca comida e muito gado. No momento que eu organizo o rebanho e vendo uma categoria que não está me produzindo, esse dinheiro dessa categoria pode ser o start para eu iniciar o processo de transformação, né? Sim. Que a gente nota muito assim, ó, propriedades que trabalham com lavoura e pecuária. Não vou falar integração porque muitas vezes não é daquela forma como a gente entende a integração lavoura-pecuária, né? Então, ele arrenda para soja e aproveita a pastagem de inverno. Em alguns casos, o problema dele hoje é o verão, porque a soja aperta a pecuária, e aí o gado passa fome no verão. Com alguns anos de estiagem que a gente teve nos últimos anos, isso se acentua. E isso faz com que ele desmame mais leve, faz com que ele tenha redução do índice de prenhez, redução da idade de abate, aumento da idade de abate, né? Atrasa o abate dos novilhos. Muitas vezes a gente organizando esse sistema e dando uma ajudinha para a pastagem de inverno produzir mais, que é uma adubação mínima necessária ali para a gente ter uma melhor pastagem, a gente pode aumentar a quantidade de animais. Então, aquela fome que tinha por falta de investimento, no momento que eu começo a ajustar o forrageiro e organizar o gado, sobra espaço para ter mais gado produzindo mais terneiros, por exemplo. Eu tenho uma propriedade que a gente vem trabalhando há 3 anos e que é um exemplo de evolução, que nós saímos de 250 vacas e a nossa meta é chegar em 600 na mesma área, com a mesma área de pastagem. Então é só ajuste e investimento em adubação. E aí a gente consegue elevar os níveis para conseguir produzir mais em menos área. Porque hoje a pecuária precisa competir com a lavoura, precisa competir com a floresta, precisa competir com as outras culturas que vêm apertando. Eu preciso ter rentabilidade na pecuária para manter a pecuária produtiva, senão arrenda tudo para a soja e vai embora para casa. Entendi. Em todo esse cenário aí, uma das coisas que me chama muita atenção, e é uma coisa que eu vejo que tu prega em várias palestras, prega lá no Mais Pecuária também, é o problema do gaúcho, né? Sempre eu vejo tu falar que o problema do gaúcho é a bombacha. O que ele quer... É a cultura, na verdade. É a cultura, né? Ele quer andar a cavalo, quer botar a boina, quer botar o chapéu, a bota, e não se preocupa tanto com os números, tanto com a produtividade. Como é que tu enxerga isso aí no mercado? Como é que ainda está assim? Porque eu ouvi isso aí já faz uns 2, 3 anos já, né? Tu falar isso aí. Acho que até falou aqui na Expo Camaquã mesmo, né? Sim. Como é que de lá para cá o produtor tem maturado essa ideia? Ou tá a mesma coisa? Como é que está o mercado? Na verdade, isso é um diagnóstico feito nessa pesquisa lá em 2004, que mostra... uma das perguntas do diagnóstico é por que você está na atividade pecuária? E aí, 66% responderam que estavam ou por satisfação pessoal, ou porque recebeu de herança, ou porque era uma atividade segura. E apenas 8,7% responderam que estavam na atividade para ganhar dinheiro. Então, se eu pegar esse bolo todo, né, mais da metade dos pecuaristas lá em 2004, e eu acredito que se nós fizéssemos isso hoje, que são 21 anos depois, a resposta seria muito parecida. Essa evolução é muito lenta, porque como é cultural,
A cultura eu não mudo numa geração. Eu mudo de gerações em gerações. Então tem que vir novas gerações com outra cabeça, pensando em enxergar aquela pecuária como um negócio e não como algo que eu gosto de fazer. Eu posso gostar de fazer, Sim. mas eu tenho que pensar como um negócio, como uma empresa, tem que gerar lucro. Hoje tem muitas propriedades que vivem do arrendamento da lavoura. Sim. Né? E a pecuária segue ineficiente dentro do sistema. Né? E então, quem é que nos procura hoje para a consultoria? Eu tenho certeza que esse 8,7% aí que respondeu que está pensando em ganhar dinheiro. Sim. Né? Os outros 66% vai ser lento o processo de mudança. Né? Isso aí é 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos para a gente ir evoluindo essa visão aí da pecuária como um negócio. Cristiano, outra coisa também interessante que a gente sempre conversa, né, é sobre o quanto as perguntas que são lançadas pelos produtores no Mais Pecuária são repetitivas. Perfeito. O que eu costumo fazer, né, desde 2020? Tem algumas épocas do ano, tipo final do verão, início do outono, início da primavera, que eu concentro as lives em manejo de pastagens de inverno, manejo de pastagem de verão. Lá na primavera também manejo de campo nativo, né? E se tu pegar as lives de 2020, 21, 22, 23, 24 e agora 25, tu vai ver que na live que eu falo de implantação de pastagens de inverno, tem 5, 6 perguntas que são sempre as mesmas todos os anos. Talvez não pelas mesmas pessoas, Sim. mas a dúvida continua. Então, por mais que a gente repasse a informação, que a gente leve o conhecimento, sempre tem as mesmas dúvidas. Porque a nossa atividade não é uma indústria num galpão fechado. Sim. Que tu bota lá tantos quilos tantas toneladas de couro e vão sair tantos sapatos prontos. Né? A nossa atividade, eu posso botar tantas toneladas de couro e produzir 1 milhão de sapatos, posso produzir 1,5 milhão, posso produzir 500. Então, se choveu, eu faço de um jeito, se não choveu, eu faço do outro. Se choveu demais, eu espero, se não choveu, eu não espero. E assim, cada semana é uma coisa diferente. Eu costumo dizer para os meus clientes o seguinte: o agrônomo é que nem médico, não tem dia nem horário. Então o WhatsApp está disponível 24 horas por dia e a gente passa respondendo as dúvidas dos clientes, porque cada propriedade é uma propriedade, cada situação é uma situação. E o que eu fiz nesse ano, talvez eu não consiga repetir o ano que vem. Muito bem, maravilha. Cristiano, esse episódio aqui do Podcampo, ele tem o patrocínio do Alvorada John Deere. Então, o pessoal do Alvorada John Deere participando aqui na Expo Camaquã, né? Então, a gente está convidando o pessoal aí para comparecer, vir aqui na Expo, né? Visitar o pessoal ali no stand do Alvorada John Deere. Tem também o patrocínio da UDI. A UDI, referência nacional em gestão de recursos hídricos. Uma referência histórica aqui na nossa cidade, muito valorizada não somente pelo agro, mas também pela população. A Estara Pioneira também, com stand aqui na Expo, né? A gente convida o pessoal para comparecer, estar presente. O pessoal vai estar esperando lá para conhecer os lançamentos da Estara Pioneira. Esse podcast aqui tem também o patrocínio da Copac. Copac, apesar de ser uma cooperativa jovem, né? Nascida aí da extinta CESA, os caras já ganharam 3 prêmios já em 2 anos de existência da cooperativa, né? Então teve ali no ano passado o Troféu Soluções da Farsul, né? Teve também, foram ganhadores da Pá do Arroz desse ano, né? Então, quer dizer, Copac aí despontando aí no mercado, né? Trabalhando forte aí sob a diretoria do nosso presidente Vozear. Também tem o apoio do Sindicato Rural de Camaquã, que nos cedeu aqui o espaço para a gente poder fazer, né, nessa Expo aí, o nosso primeiro Podcampo. A Associação dos Arrozeiros de Camaquã, sempre nos apoiando, né, sempre nos dando suporte. A Codic, lá do Arroio Chasqueiro,
e o pessoal aí da Veterinária Raça também nos apoiando nesse podcast. Agora, Cristiano, o que eu quero saber de ti também é qual foi o que eu chamo de horror da propriedade? Quando tu chegou e levou aquele choque, o que foi de mais estranho, de mais chocante, de mais marcante que tu tenha visto? Não precisa, óbvio e evidentemente, falar qual é a propriedade, mas quando tu botou os pés e olhou, tu pensou assim, meu Deus, nem sei se é para mim isso aqui. O que tu já viu de mais chocante? Em relação à produção, né? A gente não tem muitos cenários complexos, assim, de coisa feia, assim, sabe? Uhum. A gente vê bastante ineficiência, né? A gente vê bastante propriedades com índices bem baixos, né? E o produtor achando que dentro daquele ambiente que ele está, ele não consegue melhorar. Por quê? Porque a vida toda foi assim, né? A vida toda ele fez daquele jeito e teve aquele resultado. Uhum. Então, muitas vezes, a nossa chegada faz com que ele enxergue algo diferente que ele possa fazer para melhorar o seu sistema. Mas eu não... Pela experiência já e coisa, a gente não se choca muito assim com as coisas, sabe? Porque Sim. já se viu de tudo um pouco. Tá certo. Olha só, a equipe da Geoplan é uma equipe bem grande, bem extensa. Como é que tu faz para movimentar todas essas cordinhas aí, para tudo andar de acordo, né? E vocês ter a eficiência que vocês têm lá na Geoplan? Nós temos hoje zootecnistas, veterinários e agrônomos, né? Nós temos técnicos atendendo o programa TAG do Senar, e aí eles estão em diferentes municípios aí com diferentes grupos de produtores. E esse programa ele é um programa, vamos dizer, fechado, assim, né? Ele tem as suas normas, as suas regras e o técnico cumprindo aquelas regras segue o baile, né? Então a gente dá um apoio para eles no sentido de ajudar em alguma organização dos grupos, apoio técnico, grupos de WhatsApp entre nós ali, que a gente troca muita informação e eles me perguntam muita coisa para tirar suas dúvidas por eu ter mais experiência, né? E estar alguns anos mais no campo. E temos alguns técnicos atuando nas consultorias particulares, né? Que como a vontade do produtor é que o Cristiano atendesse todas, né? Mas o Cristiano não conseguiu fazer 2, 3 clones ainda. Então, eu tenho técnicos que estão comigo há 7 anos, 8 anos, que começaram lá no estágio, no 3º, 4º, 5º semestre, e evoluíram junto comigo, viajando como sempre, e visitando propriedades diferentes e tendo a mesma experiência que eu tinha, mas como estagiários na época, né? Depois se formaram e seguiram trabalhando nas propriedades. E a Elisa Roloff, né, que tu conhece, Sim. que é a coordenadora da equipe, né? Então ela que filtra muita coisa para não cair tudo por cima de mim, né? Que tô sempre na correria também. Então ela que organiza essa turma toda aí para que a gente consiga evoluir. Muito bem. Agora, com relação ao canal Mais Pecuária, o que tu enxerga para o futuro do Mais Pecuária? O que tu enxerga para o futuro da tua carreira? Depois nós vamos conversar sobre o futuro da Geoplan, mas agora o da tua carreira. Porque a gente já conversou que tu tem uns planos aí de repente, enfim, escrever. Não sei. Conta aí pro pessoal aí. Em relação ao Mais Pecuária, eu penso que ele tem que continuar. É sempre um desafio, né? Porque por essa questão das épocas do ano e da necessidade de conversar sobre certos assuntos específicos, como pastagens de inverno, verão, campo nativo, aquilo outro, desmame, planejamento reprodutivo, os assuntos se repetem, né, todos os anos.
E às vezes eu fico com esse desafio, né? O que eu vou trazer para a semana que vem para ser algo diferente, né? Então a gente traz alguns convidados, muitas vezes, para falar de outros assuntos, como a gente tem feito aí nas últimas lives, e tem dado um bom resultado, não só em número de acessos, mas também em feedbacks que nos mandam, né? Dizendo, foi muito bom, não sei o quê, papapá. Então tá indo muito bem. Eu não penso em parar com o canal, mas também não enxergo muito para frente se vai haver alguma mudança ou não, né? Mas nós estamos indo. O empreendedor é assim, né? Ele vai fazendo e vai se moldando conforme o negócio vai se ajeitando. Entendi. Né? E o Cristiano não tem como parar de ir a campo, porque é o que eu gosto de fazer, né? O que eu mais gosto de fazer é ir nas propriedades, conversar com os produtores, planejar os diferentes sistemas e enxergar o potencial daquele cliente, né? Às vezes eu chego numa propriedade e pela experiência que a gente já teve nas outras, eu enxergo esse cara daqui a 3, 4 anos para frente, né? Como que ele vai estar. Então, e essa é a vontade de pegar um cliente novo e começar do zero, né? Por exemplo, vamos dizer assim, eu tenho um cara que já está no pico, né, da produtividade. Por que eu vou querer pegar um cara lá do zero para fazer todo o caminho, né? Porque isso que nos move, né? Que nos dá a vontade de ajudar o produtor para que ele consiga chegar lá em cima, né? A tendência é reduzir um pouco, né, essa loucura. Loucura que eu digo é os 10 mil quilômetros por mês, né? Pá, que doideira, mas toda vez que eu dou uma recuada, surgem novos desafios e eu pego e vou, né? Porque eu gosto. Mas tem que pensar na família também, né? Então ficar mais em casa também é importante. E há uma tentativa de alguns anos para cá de reduzir, mas ainda não consegui. Tem a ideia de escrever um livro, né? De um livro com as experiências que a gente já teve. Já chegou a pensar num título para esse livro? Não, o título eu acho que é a última coisa que a gente bota, né? Mas uma estruturação do livro eu já tenho na cabeça, né? E com essas viagens que eu faço, muitas vezes sozinho, né? 3 horas, 4 horas, 5 horas viajando, a gente vai pensando e eu quando escrevo algum artigo, alguma coisa, que eu participo da revista Pecuária Sul, por exemplo, que eu escrevo a cada 2 meses, o texto eu escrevo quase ele todo na minha cabeça para depois me sentar e fazer. E aí eu digo para os guris, em 1 hora estava escrito. Porque eu já vinha com ele pronto da viagem, vamos dizer assim, né? Eu saía viajar, pensei qual era o assunto, estruturei na minha cabeça, me sentei e escrevi. Então a escrita para mim não é difícil. Só tenho que ter tempo de sentar e escrever, né? E um livro é uma coisa que não se escreve de um dia para o outro, né? É uma coisa que demora algum tempo para escrever, mas tá nos planos. Sim, tá nos planos. E o podcast do Mais Pecuária, do Geoplan, vai acontecer? Será algum dia? Ele tá... Porque eu acho que a audiência para isso tem. Tem. Ele tá num embrião aí, eu já tô com ele estruturado também na minha cabeça. Sim. Eu só preciso de tempo para definir aonde fazer e convidar os parceiros aí para serem os entrevistados. Entendi. Cristiano, hoje quando a gente pensa assim em pecuária, em história da pecuária, em vultos de renome, não tem como a gente não lembrar do teu professor Lobato. Estive com ele semana passada. Tu te enxerga no futuro sendo uma espécie de professor Lobato? Não com todo aquele conhecimento, né? Mas com certeza, se eu chegar aos 77, 78, que é a idade que ele está hoje, eu me enxergo trabalhando da mesma forma como ele trabalha. Sim, né? sim. Eu não penso em me aposentar. Eu penso assim, ó, quando tu faz o que tu gosta, tu não tem por que pensar em parar de fazer. Sim. E eu não penso em parar, eu penso em diminuir. Mas parar nem pensar, porque se eu parar, não dura muito tempo, né? Que é o que a gente vê daquele produtor que chega numa certa idade, arrenda a propriedade, compra uma casa na cidade
ele não dura muito tempo. Porque ele sai da rotina dele, ele sai daquela vida que ele tinha e vai para dentro de uma casa. Então, eu não penso em parar de trabalhar, não. Inclusive, semana passada eu tive em André da Rocha, para um dia de campo lá, e encontrei um outro professor, que foi o professor Aino, com 84 anos, e estava lá. Estava lá no dia de campo para aprender mais, para conversar, para discutir. Então, essa nossa atividade de campo, né? A maioria só para quando vai para a terra. Quando aduba, né? Que nem os caras dizem, né? Adubou. Tá certo. Muito bom. Ô, Cristiano, e agora que a gente falou um pouco sobre o teu futuro, vamos falar um pouco do futuro da Geoplan, né? Então, tu tem os teus clientes, tu tem os teus técnicos, né? Tu tem a tua estrutura atual, mas eu já sei, nós já conversamos que tu tá com ideias de ampliação, de modificação. Fala um pouco para nós aí do futuro da Geoplan. Na verdade, a ideia é se consolidar cada vez mais, né? A gente sempre está buscando abrir novos braços aí para atender mais produtores, né? A gente não chegou no nosso limite ainda de atendimentos. A gente tem braço e perna para atender mais propriedades que queiram o nosso trabalho. E foi sempre o que eu pensei, né? Quando eu criei a Geoplan, eu não criei a Geoplan para ser a empresa do Cristiano. Eu criei uma empresa pensando em ter outras pessoas trabalhando junto comigo. E isso eu consegui fazer a partir de 2022, quando surgiu a oportunidade da gente entrar para o programa do Senar ATEG e incluir outros técnicos também no programa, no Sebrae, no caso, que o Juntos para Competir está meio em banho-maria, vamos dizer assim, né? E abrir as consultorias particulares, que cresceram muito a partir do canal Mais Pecuária, né? Então, o objetivo é fortalecer a empresa, manter os técnicos sempre motivados e com cada vez mais conhecimento para atender melhor o produtor, e não sair crescendo sem rumo assim e botando gente para atender o máximo que pode, sem qualidade. Sim. A ideia é manter a mesma qualidade que eu vinha traçando com esses novos técnicos. Então a gente não tem um objetivo de crescer rapidamente. Sim. A gente quer crescer com solidez, com qualidade, para atender cada vez melhor o nosso produtor. Interessante a gente ter conversado ali um pouquinho sobre o professor Lobato, tu colocar a tua posição de se tornar também no futuro, já com idade, né, ser uma referência pelo menos semelhante ao que os teus instrutores, que os teus professores já foram. Mas hoje, assim, se tu pudesse dar somente um conselho para essa nova geração de produtores e depois para a nova geração de técnicos, né, teus colegas aí, o que tu diria? O que eles tinham que levar de ti de conselho, de dica, enfim? Para os produtores, eu diria que a consultoria técnica não é uma coisa cara e não é uma despesa, é um investimento. Ela tem que se pagar, né? Não adianta eu trabalhar 1 ano, 2 anos, 3 anos numa propriedade e não aumentar a renda dessa propriedade. O objetivo da consultoria é aumentar a renda da propriedade. Então ela precisa começar para chegar no resultado. E muitas vezes o produtor acha caro, acha que não tem condições de contratar, acaba fazendo os investimentos de forma errada, vamos dizer assim, e não por uma questão de propósito, né? O produtor não erra de propósito, ele erra tentando fazer o certo, né? Mas a gente do lado dele faz com que ele acerte mais. Então a consultoria ajuda a gastar certo, né? E a gastar no momento certo, para justamente a gente conseguir ter o resultado lá na frente. Que na pecuária de corte é um processo lento. Sim. A pecuária de cria, por exemplo, leva 2, 3 anos para a gente ter uma evolução. A recria, a terminação é um pouco mais rápido. Mas se completo também é lento. Mas ele precisa começar, senão a gente não chega lá, né? Sim. Então, para aqueles que puderem e se organizarem e investam em consultoria técnica, com certeza vão ter resultado.
E para os novos técnicos, eu digo que eu sempre digo, estudem, né? O conhecimento nunca é demais e o consultor tem que estar sempre na frente. Sim. A gente tem que estar sempre propondo algo novo, algo que vai mudar o sistema e vai transformar a propriedade. Eu não posso chegar lá concordando com tudo que o produtor me diz. Senão ele não precisa do consultor, né? Eu tenho que estar lá para trazer coisas novas, para trazer ferramentas para esse produtor melhorar o seu sistema produtivo. Então é estudando, buscando, conhecendo, conversando, ouvindo que a gente consegue evoluir. Importante tu trazer essa visão, porque eu me lembro uma vez, eu estava num dia de campo que tinham muitos estudantes. E aí eu estava filmando, estava fazendo a cobertura ali do evento, né? E tinha umas 2, 3 estudantes atrás de mim, assim, né? E aí uma comentando com a outra, assim, né? Bah, mas como a gente aprende nesses dias de campo? Na faculdade a gente não aprende essas coisas. A gente está aprendendo aqui, ó, com o pessoal aqui, com os colegas aqui. E aí eu fiquei pensando assim, né? Qual o grau de efetividade, o quão bom é o ensino que é ofertado nas faculdades hoje em dia, ainda mais com esse advento aí do ensino à distância, né, que por vezes o pessoal tem preconceito, né? Mas na tua visão, faz uma análise do ensino que é trazido nas faculdades e como que isso aí influencia lá na ponta, na hora de tu, por exemplo, convidar um desses estudantes para uma sociedade ali na Geoplan. Eu vou falar um pouco da minha experiência da minha faculdade, né, que foi a agronomia da URGS. Eu me lembro do dia estar no último semestre. Aí tu imagina, tu tá lá 5 anos e meio, estudando, buscando. E aí numa aula lá qualquer, que eu não me lembro qual era o nome da disciplina, me lembro qual era o assunto tratado, mas não me lembro qual era a disciplina, teve um colega que disse assim, mas eu não me sinto pronto para sair para o mercado de trabalho. Porque eu não aprendi tudo que deveria. A questão é que o aprendizado, ele não depende só da universidade, né? Depende do aluno também, né? Então, por exemplo, um assunto que eu gostava muito, forrageiras. Eu tive 2 mestres, Carlos Nabiger e Paulo Carvalho. Tá? Quem passou por esses 2 só não aprendeu porque não quis. E o que eu fazia? Sabendo qual o assunto que ia ser tratado na aula seguinte, aquela semana anterior eu já lia sobre aquilo. Porque essa leitura, quando eu chegava na aula, eu já tinha visto. E aí facilitava o aprendizado. Então, se tu quer aprender, tu aprende. A faculdade é ruim, o professor é isso, o professor é aquilo, mas se tu quiser aprender, tu aprende. E hoje é muito mais fácil, né? Porque na minha época eu tinha que ir para dentro de uma biblioteca abrir um livro. Rapaz, E agora a gurizada bate tu foto. Pergunta pro Google, né? Ou bate foto do quadro ali. O grande problema hoje é que se eu não quiser pensar, eu não preciso mais, né? Tem uma inteligência artificial que pensa por mim e talvez não me dê a resposta certa, né? Mas no nosso tempo, que não faz tanto tempo assim, né? Não faz tanto tempo assim. A gente tinha que buscar informação. Sim. Né? E isso transforma a pessoa, né? Faz a pessoa aprender. A gente aprende lendo, ouvindo e falando, né? E fazendo. E fazendo também. Então, não é só ir na aula e voltar para casa e fazer a prova e deu. Tem que buscar algo mais, se tu quer trabalhar naquela área, né? E aí eu vejo que eu mesmo, né? Tu tem que pensar assim, ó, quantos colegas teus tu indicaria, né? Ah, sim. Né? E aí tu vê que tem muita gente que passa pela faculdade, né? É uma faculdade difícil, a agronomia é uma faculdade difícil, mas tu te forma. Sim. Talvez tu te forme sem saber bem pouquinho. Sim. Cristiano, já vamos aqui já meio se direcionando aí para o final, né? Vamos fazer um pinga-fogo, um bate-volta, perguntinha? Não estava programado, mas vamos lá. Não, estava programado sim, rapaz. Para com isso.
Na estreia aqui, tu me disse que não tá programado? Se tu não fosse do agronegócio, o que tu acha que estaria fazendo hoje? Não me vejo em outra coisa. É mesmo? Não me vejo. E não me vejo fora da agronomia. Uhum. Muito bem. E um conselho que tu aprendeu no campo e leva para a vida até hoje? Eu aprendi no meu estágio observação. No campo, na lida, tanto da pecuária quanto da agricultura, a gente precisa observar as coisas. Não pode ter pressa. No meu estágio, por exemplo, eu fiz estágio numa fazenda do Fernando Adalto, e ele que me comentava bastante sobre isso. E eu aprendi com ele isso. Duas coisas, né? Observação e disciplina. Ele era um cara muito disciplinado. Falava muito em disciplina. Sim, sim. E eu, às vezes, terminava o dia de estágio, assim, fazia um mate, saía caminhar pelo campo, me sentava no meio do campo e esperava o gado vir na minha volta. Sim. Olhava as vacas pastando, o terneiro mamando, observava o comportamento animal, né? O comportamento do animal pastando, o que ele buscava, como ele buscava. Então, a observação faz a diferença no nosso negócio. E uma realização, olhando para trás, isso foi top. Eu sempre tenho o exemplo do Daniel Rakulowski, né? Que é um produtor de leite lá de Erval. Um produtor que veio lá daquela região acima de Erechim, lá, divisa com Santa Catarina. Veio morar em Erval, recebeu um lote de 17 hectares e meio. Iniciou produzindo leite com uma vaca, que ele trocou uma moto, uma bicicleta que ele tinha por essa vaca. Porque ele quebrou plantando milho. Porque a região não é para milho, mas ele veio de uma região de milho, ele plantou milho, né? Tinha o que sabia fazer. E ele por 2 safras, não colheu nem um pé de milho. Nem uma espiga de milho. E aí ele arrumou essa vaquinha de leite para ter um sustento. E eu cheguei na propriedade dele em 2012 ou 13, e ele produzia 30 mil litros por ano de leite. E eu saí de lá com ele produzindo 100 mil litros. E eu estive lá o ano passado, ele está produzindo 150 mil litros. Então ele está produzindo 5 vezes mais do que ele produzia quando eu cheguei. Sim. É óbvio que não é só pelo meu trabalho que ele evoluiu, mas com certeza, talvez se o Juntos para Competir não tivesse chegado até ele, ele não estaria como ele está hoje. E ele é um cara que não teve estudo. Se ele desistisse da propriedade, ele ia morar na cidade ganhando um salário mínimo por mês. Sim. E hoje ele tem 2 filhas fazendo faculdade, comprou um apartamento para cada filha, e a filha mais velha tem um carrinho para vir de Pelotas até Erval ajudar ele no final de semana. Olha aí, ó. Então, a maior satisfação que a gente tem é de transformar a vida dos produtores. Não é aumentar a produção, não é melhorar o sistema produtivo. É transformar a vida dos produtores. Ótimo, muito bom. Cristiano, esse episódio aqui, ele tem o patrocínio, como a gente já viu, né? Do Alvorada John Deere, que está participando aqui da Expo Camaquã. O pessoal está convidando para ir lá, conhecer o stand, visitar lá o Rodrigo. O pessoal está todo pronto aí para receber os visitantes aqui da Expo Camaquã lá no stand da Alvorada John Deere. A UD também está com o stand aqui, está na verdade com a casa da UD aqui na Expo Camaquã, está convidando o pessoal aí para comparecer, para aparecer lá então e conhecer o trabalho que a UD desempenha e desenvolve aqui na nossa região. Estar a pioneira, trazendo novidades aqui para a Expo Camaquã. Também fica aí o convite especial para o pessoal que vai visitar a feira, que possa dar uma passada lá, conversar com a Delcio, conhecer lá as novidades oferecidas pela Estara Pioneira. Copac também, né? A gente sabe que é referência em armazenamento de grãos aqui na nossa região, um baita de um trabalho que os caras estão fazendo lá, né? Motivo de orgulho e admiração aqui para Camaquã, a gente poder ter essa cooperativa aqui em Camaquã. Esse podcast também tem o apoio do Sindicato Rural de Camaquã e Arambaré, a Associação dos Arrozeiros de Camaquã, CODIC,
administradora lá do perímetro de irrigação do Arroio Chasqueiro, e também a Veterinária Raça. Por falar em Veterinária Raça, o Carlos Antônio lá deixou para ti, ó, um brinde especial, ó. Olha aí que maravilha. Veterinária Raça te presenteando aí pela presença, né? Muito obrigado. Esse aí, muito bem. Agora, outro também que lembrou de ti foi o Adélcio Tomé, Olha lá aí. da Estara Pioneira. Maravilha. Eu falei para ele, ó, o Cristiano gosta muito de chapéu, Olha ele aí, gosta, coisa linda. faz a consultoria e vai ser útil, né? Maravilha. Até porque cabeludo já não é mais tanto, né? É, Então, tem que- o chapéuzinho nós temos que estar sempre atuando aí, né? Tá bom, Cristiano, ó. Palavras finais, agradecimentos finais, a palavra está contigo. Agradecer ao convite, né, de estar aqui contigo, para a gente contar um pouco da nossa história. Agradecer a minha família por estar sempre junto e dar o suporte lá em casa, lá quando eu não tô, né, quando eu tô na estrada. E a nossa empresa aí, nossos técnicos, profissionais que estão dia a dia no campo aí, fazendo a empresa crescer cada vez mais e com solidez. Muito obrigado. Muito bem. Este, então, foi a estreia do Pod Campo, podcast para o agro, edição especial Expo Camaquã 2025.